Olá, crianças! Vamos lá para mais uma aulinha de matemática. Pronto, dessa vez nós iremos dar continuação ao capítulo 11. Então, abra o livro de vocês lá na página 32. Essa é a nossa aula de número 15, certo? Então, na página 32, nós vamos começar a estudar a multiplicação e a divisão de frações. Na nossa aula anterior, nós vimos adição e subtração. E nós aprendemos que para somar ou subtrair frações, nós temos que o quê? Primeiro, igualar denominadores quando eles forem diferentes. Então, você só pode somar ou subtrair uma fração se elas possuírem os denominadores iguais. Então, se elas estiverem com denominadores diferentes, primeiro, deixa os denominadores iguais como, professora? Encontrando frações equivalentes, certo? Frações equivalentes que possuam denominadores iguais, que igualem esses denominadores. Depois disso, você vai somar ou subtrair o numerador e repetir os denominadores. Agora, nós vamos aprender como é que nós fazemos para multiplicar e dividir as frações, certo? Então, para começarmos esse conteúdo, vamos responder a atividade lá da página 32. Então, vocês vão fazendo junto comigo. Observe os chocolates e responda aos itens. Nós temos aqui algumas barras de chocolate. Letra A, que número representa a quantidade de chocolates? Então, só é contar quantos chocolates nós temos aqui. Então, contando, nós vimos que temos o quê? 5 chocolates. Como você pode fazer para achar a metade dessa quantidade? Como é que a gente faz para achar a metade desses 5 chocolates? É só a gente dividir esses chocolates ao meio. Ao meio, viu, minha gente? Não divida assim nessa tronchura, não. Tem que dividir eles ao meio. Se você dividir os 5 chocolates na metade, você vai encontrar a metade dessa quantidade. Então, dividindo ao meio cada um dos chocolates. Ao meio, certo? Aí, que fração pode representar essa nova quantidade? Como é que a gente vai escrever isso aí na forma de fração? É simples. Quantas barras de chocolates nós temos? 5. E elas foram divididas como? Ao meio. Então, eu tenho 5 dividido por 2, que é a metade. Por quê? Porque eu dividi as barras de chocolate em 2 partes iguais, não é? Então, eu vou representar como 5 meios, ou seja, 5 dividido por 2. 5 barras de chocolates que eu dividi em 2 partes. Pois temos 5 barras de chocolates que foram divididas ao meio. Olha outro exemplo aqui. A mãe de Carol fez um bolo e partiu em 3 pedaços do mesmo tamanho. Nós temos aqui, ó, o bolo dividido em 3 partes iguais. Depois, ela dividiu uma das partes pela metade. Olha, uma das partes do bolo ela dividiu ao meio, a qual deu a Carol. Observe como o bolo ficou partido e responda aos itens. Então, nós temos aí o bolo, que a princípio foi dividido em 3 partes iguais, e depois ela pegou uma dessas partes, dividiu ao meio e deu a Carol. Aí a letra A pergunta: que fração representa cada uma das partes em que o bolo foi inicialmente dividido? Então, o bolo dividido em 3 partes. Então, 1 dividido por 3 vai dar o quê? 1/3 cada parte representa, né? Então, aqui, ó. O bolo foi dividido inicialmente em 3 partes iguais. Logo, cada parte representa 1/3, né? 1 dividido em 3 partes. Como determinar a fração que representa a parte do bolo que Carol ganhou de sua mãe? Olha, ela ganhou uma parte, ela pegou uma parte e dividiu ao meio e ganhou esse pedaço aqui. Então, como é que a gente vai representar esse pedaço em relação ao bolo inteiro? Nós sabemos que nós já vimos lá desde o início de frações que nós só podemos representar frações quando o inteiro é dividido o quê? Em partes iguais. Então, para eu representar esse pedaço aqui que a Carol ganhou da mãe dela, eu tenho que dividir todo o bolo em partes iguais. Então, vou dividir aqui esses outros pedaços em 2 partes. Aí agora eu tenho o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6 pedaços de bolo. Então, se eu dividir agora o bolo em 6 partes iguais, uma delas vai representar o quê? 1/6, né? É uma das 6. Então, se cada terço foi dividido ao meio,
O bolo inteiro foi dividido em 6 partes, ou seja, em 6 cestos. Assim, a metade de 1/3, olha só, que a princípio eu tinha 1/3 e dividi esse 1/3 ao meio. Então, a metade de 1/3 passou a ser 1/6. Ou seja, 1/3 dividido por 2 é igual a 1/6, que é a metade dele. Olha aqui nesse Organize essas ideias na página 33. Nós temos aqui a fração inicial, olha, que eram três pedaços do bolo, né? Que é os 3 pedaços inteiros. Aí o que foi que fez? A gente dividiu esses 3 ao meio, olha. Dividiu os 3 pedaços que tinha ao meio. Então, ficou o quê? 1/2 vezes 3, que eram os 3 que tinha dividido ao meio. Isso aqui é igual, ó, 1/2 vezes 3 é igual a 3/2. Olha, eu fiz o quê? Olha, 1 vezes 3, 3. E aqui, ó, quando vocês encontrarem uma multiplicação de uma fração pelo número inteiro, vocês sempre imaginem que aqui embaixo tem um 1. Que esse 1 ele nunca vai aparecer, porque a gente nunca vai escrever uma fração com denominador 1. Isso significa que aqui representa 3 inteiros, que é 3 dividido por 1 é 3, certo? Então, 2 vezes 1 dá 2, ok? Aí, olha esse outro aqui. Pegou um pedaço desse e dividiu em 4 partes iguais. Agora, uma tirinha daquela do bolo, dividiu em 4 partes iguais. E dessas 4 partes, ó, dividiu ao meio. Olha só. Então, o que foi que a gente fez? 1/2 vezes 1/4, que era 1/4 antes, quando a gente dividiu ao meio, transformou-se em 1/2. Então, 1 vezes 1 dá 1. 2 vezes 4 dá 8, ou seja, cada pedacinho desse agora representa 1/8 do bolo. Vocês perceberam aqui que, diferente da adição e da subtração, quando a gente vai fazer a multiplicação de frações, a gente não precisa que os denominadores sejam iguais e a gente também não repete, ou seja, na multiplicação de frações, a única coisa que você precisa fazer é multiplicar numerador com o numerador e depois o denominador com o denominador. Só isso. Para resolver a multiplicação de frações, numerador com numerador, denominador com denominador. Quando for a multiplicação de um número, de uma fração com um número inteiro, vocês imaginam o número 1 aqui embaixo e multiplica por ele, certo? Logo, é possível concluir que para calcular um produto de frações, ou seja, uma multiplicação de frações, multiplicam-se os numeradores entre si, numerador e numerador, e denominador com denominador. As operações de multiplicação e de divisão são inversas. Vocês sabem, né? Que a multiplicação é a operação inversa da divisão e assim vice-versa. Logo, sabendo multiplicar frações, você vai poder dividi-las. Se você sabe que multiplicar é numerador vezes numerador e denominador vezes o denominador, você também vai conseguir dividir as frações. Olha só como. Se eu tenho aqui, ó, 1/2 vezes 1/4, eu sei que isso aqui é igual a 1/8, então 1/8 dividido por 1/2 tem que dar 1/4, né? Do mesmo jeito que 1/8 dividido por 1/4, eu tenho que encontrar 1/2. Sim, professora, mas falando assim é fácil. Mas se for uma divisão, como é que eu vou fazer para dividir essas frações? Olha como é simples. Para dividir frações, é preciso multiplicar a primeira fração pelo inverso da segunda. E o que é inverso? O que é o inverso da segunda fração? Olha só, quando eu estou trabalhando com fração inversa, nada mais é do que se eu tenho 2/3, eu tenho 2 em cima, 3 embaixo. O inverso de 2/3 nada mais é do que 3/2. Eu só vou inverter a posição. Quem está embaixo vai para cima, quem está em cima vai para baixo. Isso é uma fração inversa, é inverter a posição dos números. Então, como é que eu faço para dividir? Eu tenho uma fração e quero dividir uma fração dividido pela outra. Olha só, eu tenho 1/8 e quero dividir por 1/2. Como é que eu vou fazer? Eu vou repetir essa primeira fração, que é 1/8. Como é divisão, quem é a operação inversa da divisão? Multiplicação. Quem é o inverso de 1/2? Ó, vou inverter. 2 vezes 1. E agora eu faço a multiplicação normal. 1 vezes 2, 2. 8 vezes 1, 8.
Professora, mas aqui diz que um oitavo dividido por 1/6 é igual a 1/4. Por que a senhora achou 2/8? Simplifica, minha gente. Isso é o quê? Reduzir essa fração. Achar uma fração equivalente menor. 2 dividido por 2 dá 1. 8 dividido por 2 dá 4. Olha aí, 1/4. É só simplificar as frações. E como é que eu simplifico? Dividindo numerador e denominador pelo mesmo número, certo? Sempre que vocês estiverem fazendo qualquer problema que envolva frações, se a fração encontrada você der para simplificar, sempre simplifica. É o que eu digo a todo mundo. Você sempre simplifica o resultado final, porque às vezes você está fazendo uma avaliação. Se tivesse uma questão tipo essa daí, que você ia fazer a operação inversa, ia descobrir que 1/8 vezes 2 é igual a 2/8, e fosse uma prova de marcar X, mas lá no resultado só tivesse a resposta 1/4, não tivesse 2/8. E aí, você ia pensar que tinha feito a conta errada. Mas não, antes de marcar, simplifique. Olha só, foi o que eu fiz. Simplifiquei minha fração, encontrei 1/4. Estaria lá a resposta para marcar, certo? Então, toda vez que vocês fizerem um problema matemático que envolva frações, sempre simplifica a fração encontrada, até chegar na sua forma irredutível. Aí, olha aqui o exemplo de como dividir fração. Eu quero dividir 5/4 por 1/2. Qual é a regra? Repete a primeira fração, repetir aqui, 5/4. Inverto o sinal, operação inversa, troco divisão por multiplicação e inverto a segunda. Olha, o que era 1/2 virou 2/1. Então, repete a primeira fração, vezes, inverto a segunda fração. E agora a multiplicação vocês já sabem. 5 vezes 2, 10. 4 vezes 1, 4. Tenho 10/4, que é que eu digo? Sempre simplifique. Dividido por 2, dividido por 2. 10 dividido por 2 dá 5, 4 dividido por 2 dá 2. Cheguei ao resultado de 5/2. Então, recapitulando. Multiplicar frações, multiplica numerador por numerador, denominador por denominador. Dividir frações, repete a primeira fração, vezes o inverso da segunda, certo? Sempre é assim. Divisão de fração, repete a primeira, multiplica, inverte a segunda. Repita a primeira, multiplico pelo inverso da segunda, ok? Quando eu inverto a segunda, multiplico normal, numerador com numerador, denominador com denominador, ok? Agora vamos treinar isso aí. Pausem a atividade, pausem o vídeo e respondam da página 34 até a página 36, certo? Voltando para a nossa correção, e espero que tenham respondido, né? Que vocês são tops. Então, vamos só corrigir e treinar essa multiplicação e divisão de frações. Olha só. Observe as situações problemas apresentadas nos itens a seguir e faça o que se pede. Letra A. Em uma viagem com duração de 65 dias, Eustáquio passou 4/5 dos dias, ou seja, 4/5 de 65, né? Porque ele passou a duração de 65 dias, ele passou 4/5 de 65 em um hotel. Nos outros dias, ele ficou em uma pousada. Quantos dias Eustáquio passou na pousada? Ele quer saber quantos dias ele ficou na pousada e não no hotel. 4/5 foram os dias que ele passou no hotel. Então, como é que a gente vai resolver isso? Primeiro, eu tenho que saber quantos dias ele passou no hotel para poder saber quais são os dias restantes que faltam, que foram os dias que ele ficou na pousada. Então, olha, sim, professora, mas a senhora disse que era 4/5 de 65. Olha, o dia ele pode ser substituído pelo sinalzinho de vezes, viu? Eu posso dizer que ele ficou 4/5 de 65 no hotel. Então, se ele ficou 4/5 de 65, esse de representa o sinal de vezes. E agora eu faço a multiplicação. Imagina que aqui embaixo eu tenho 1, multiplico numerador com numerador e denominador com denominador. Eu vou chegar aqui, 4 vezes 65 dá 260, 5 vezes 1 dá 5. Lembram? Tracinho da fração é a mesma coisa que uma divisão.
Então, eu faço 260 dividido por 5. 260 dividido por 5 é igual a 52. Então, 52 foi a quantidade de dias que ele passou no hotel. Então, o que a gente vai fazer para descobrir o dia da pousada? Ver quais são os restantes. Se eram 65 dias no total, 52 ele passou no hotel, vai fazer o quê? 65 menos a quantidade que ele ficou no hotel. Restando 13 dias. Então, 13 dias foi a quantidade de dias que ele ficou na pousada, certo? Aí vocês podem fazer assim, professora, mas se ele ficou 4/5 no hotel, isso significa que ele ficou 1/5 de dias na pousada. Eu poderia não calcular já direto 1/5, porque 4/5, o restante que falta para completar o total, né, não é 1/5. Eu poderia calcular 1/5 de 65? Poderia e daria a mesma coisa. 1/5 de 65 seria 65 vezes 1, que dá 65, dividido por 5, que vocês vão encontrar direto o número 13, ok? Mas aqui eu fui por parte. Calculei primeiro a quantidade de dias de hotel e depois vi o que faltava da quantidade de dias na pousada. Lá na página 34, agora nós temos a letra B. Em uma confeitaria são feitos 420 pedaços de bolos por dia. Destes, ou seja, destes 420, 3/7, olha, destes 420, 3/7 são de chocolate. E o restante é dividido em outros sabores. Quantos pedaços de bolo de chocolate? Eu quero saber a quantidade de bolos de chocolate. Eu sei que 3/7 de 420 são de chocolate. Então, só eu calcular quanto é 3/7 de 420. Lembro de que é vezes, então vou fazer 3/7 vezes 420, ok? Isso aqui que eu estou fazendo nada mais é do que calcular a fração de um número inteiro. Quanto é que corresponde essa fração com relação a esses 420? Eu quero calcular quanto equivale 3/7 de 420. Então, eu vou calcular aqui, ó, 3/7 vezes 420, imagino que tem um aqui embaixo, multiplico o numerador com o numerador, denominador com o denominador, chego o quê? 3 vezes 420 dá 1.260, 7 vezes 1 dá 7. Traço da fração é uma divisão, 1.260 dividido por 7 é igual a 180. Então, 180 pedaços são de bolo de chocolate, certo? Letra C. Anastácia fez um pudim e quer dividir a metade do pudim para 5 pessoas. Então, ela tem um pudim, vai pegar a metade dele para dividir para 5 pessoas. Que fração do pudim representa que fração do pudim cada pessoa receberá? Então, o que é que eu vou fazer? Dividir a metade do pudim. Qual é a fração que representa a metade? 1/2. 1/2 é metade. Então, eu vou pegar 1/2 e dividir por 5. Olha só, 1/2, que é a metade, dividir para 5. Como é que a gente calcula divisão de fração? Imagino que aqui tem um. Divisão de fração. Repete a primeira vezes, inverte a segunda. Então, ó, repito a primeira, sinalzinho de vezes. O que era 5/1 agora vai ser 1/5. Inverti a segunda. E agora eu multiplico, ó, numerador com numerador, denominador com denominador. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 5, 10. 1/10 é o que cada pessoa vai receber do pudim. É 1 de 10. Ou seja, ela vai dividir o pudim em 10 fatias e vai dar uma para cada pessoa. Certo? Da metade, né? Que ela só vai dividir a metade dos pudins. A metade do pudim, né? Página 35, agora a letra D. Vamos ver aqui esse probleminha das canetas. Uma fábrica de canetas produz 1.575 peças por dia. Dessas, ou seja, de 1.575, 2/5 são de canetas vermelhas. E as outras, ou seja, o que falta para completar o restante, são de canetas azuis. Quantas canetas azuis são produzidas diariamente? Eu quero saber quantas canetas azuis. Então, eu vou fazer o seguinte.
Eu sei que 2/5 é de vermelha, então quanto é que falta na forma de fração que representa as canetas azuis? Se é 2/5, eu sei que o meu inteiro vai ser 5/5. Se desses 5, 2 é de vermelha, sobra quantas para ser de azul? Sobra 3, né? Estou ouvindo vocês responderem, viu? Por isso que eu me calei. Então, eu tinha aqui ó, o total, porque o seu denominador é 5, então o meu inteiro é 5/5. O total de canetas menos essa daqui, que é a quantidade de canetas vermelhas, 5 menos 2, dá 3. Então, 3/5 é a fração que representa as canetas azuis. Aí, agora eu vou fazer o quê? Calcular quantas canetas azuis são produzidas. Então, eu vou calcular o quê? 3/5 de 1.575. 3/5 desse total aqui. Quanto é que corresponde 3/5, né? Lembrando que o DI representa a multiplicação, então eu vou fazer 3/5 vezes 1.575. Imagino que aqui tenha 1, multiplico o numerador com o numerador e denominador com denominador. 3 vezes 1.575 dá 4.725, 5 vezes 1 dá 5. Traço da fração é uma divisão. Dividindo aqui, eu chego a 945. Então, 945 são canetas azuis. Ok? Continuando aqui agora na letra E. Jéssica limpou 3/4 de sua casa em 4 horas. Que fração da casa ela limpou por hora? Ou seja, em 4 horas ela limpou 3/4. Em 1 hora ela limpou quanto? Para eu saber, se eu sei que 3/4 corresponde a 4 horas, então 1 hora eu vou ter que dividir por 4, né? Para achar que 1 hora, tenho que pegar 3/4 e dividir em 4 partes iguais, que eu vou descobrir 1 hora. Então, 1 hora é o quê? 3/4 dividido em 4 partes, porque 3/4 representam 4 horas. Como é que eu resolvo divisão de fração? Imagino que aqui tenha 1. Repete a primeira, vezes, inverto a segunda. 3/4 vezes ao inverso, 1/4. Multiplico o numerador com o numerador e denominador com denominador, 3/16. Então, Jéssica limpou 3/16 da casa em 1 hora. Letra F. Andréia quer distribuir. Olha a palavrinha-chave aqui, ó. Distribuir. Se ela quer distribuir, a mesma coisa que dividir. Andréia quer distribuir 30 litros de água em garrafas de meio litro, ó, metade, 1/2. Quantas garrafas serão necessárias para isso? Então, se ela quer distribuir, ela vai dividir 30 litros em garrafas de meio litro. 30 dividido por 1/2. Imagino que tem 1 aqui, imagino se eu quiser, porque como essa aqui vai ser a primeira fração, então repito esse 30 vezes, inverto a segunda. Então, 30 vezes 2, olha. Aqui, poderia imaginar que tinha 1 e aqui, como inverti essa segunda, é 1. Mas o 1, você sabe que nunca vai aparecer, né? Multiplicando aqui, 30 vezes 2, 60. Então, quantas garrafas serão necessárias? Serão precisas 60 garrafas para colocar os 30 litros de água. Ok? Vamos dar continuidade agora. Na página 36, nós temos o Ler e Descobrir. Página 36 do livro de vocês. Olha só, aqui nós temos uma curiosidade lá do livro do Homem que Calculava. Nós já vimos outros textos desse livro nas nossas aulas de matemática, que é lá do livro O Homem que Calculava, de Malbataan. Entre as inúmeras curiosidades matemáticas apresentadas na obra O Homem que Calculava, de Malbataan, está o problema dos 4 quatros, que consiste no seguinte, olha só o que são esses 4 quatros. Note que a escrita numérica em cada cartela são compostas de 4 quatros. Olha só, todas as cartelas possuem 4 vezes o número 4. Olha, 4, 4, 4, 4, 4, até um trava-língua. Efetue as operações e registre o resultado de cada uma no espaço reservado. Então, nós vamos resolver essas operações aqui. Vamos lá. 44 menos 44, 0. 44 dividido por 44, 1.
Aí aqui eu sei, ó, 4 dividido por 4 dá 1. 4 dividido por 4 dá 1. Lembra? Traço da fração é uma divisão. Então, eu tenho um inteiro mais um inteiro, 2. É aqui, 4 vezes 4, 16. 16 menos 4 dá 12. 12 dividido por 4, 3. 4 menos 4, 0. 0 dividido por 4 é 0. E 0 mais 4 é 4. Agora veja estas outras cartelas. Além de serem compostas por 4 quatros, elas ajudaram você a perceber uma incrível curiosidade. Calcula o resultado delas também. Vamos lá. 4 vezes 4, 16. 16 mais 4, 20. E 20 dividido por 4, 5. Essa outra, 4 mais 4 dá 8. 8 dividido por 4 dá 2. E 4 mais 2, 6. Aqui, 44 dividido por 4 dá 11. 11 menos 4 dá 7. 4 mais 4 dá 8. 8 dividido por 4 dá 2. E 2 vezes 4 dá 8. Ó, vocês viram que a gente foi encontrando só usando o 4 vezes. E algumas operações, a gente encontrou uma sequência de 0 até o 8, né? Vamos continuar. O problema dos 4 quatros consiste em escrever com 4 quatros e alguns sinais matemáticos uma expressão que seja igual a um determinado número. Estudiosos afirmam que é possível escrever com 4 quatros operações que resultam em todos os números de 0 até 100. Ou seja, eles agrupando 4 quatros e colocando alguns sinais matemáticos, eles conseguem chegar do resultado do 0. A gente já viu aqui do 0 até o 8, né? Mas eles conseguem fazer do 0 até o 100, tendo como resultado dessas operações. Só que vocês não verão todos esses números agora, porque eles exigem cálculos que vocês ainda não aprenderam. Mas isso envolve o uso de cálculos avançados, que vão além do que você estudou até agora. Conheça mais algumas operações com 4 quatros e descubra que números estão representados nela. Então, vamos descobrir aqui que está ao nosso alcance, né, até o momento. 4 mais 4, 8. Aqui a gente sabe que representa um inteiro, então 4 mais 4, 8, mais 1, 9. 44 menos 4, 40. 40 dividido por 4, 10. 44 dividido por 4, a gente já viu que é 11. 11 mais 4, 15. 4 vezes 4, 16. Mais 4, 20. Mais 4, 24. 44 mais 4, 48. 48 menos 4, 44. Então, vocês viram que do 10 foi por 15, por 24, por 44, porque para achar o 11 e o 12 entre os números, exige os cálculos avançados, certo? Então, vocês viram que interessante que usando 4 quatros nós conseguimos encontrar vários resultados, só agrupando de maneiras diferentes, ok? Então, agora vocês vão fazer o quê? Realizar, vamos treinar. Matemática a gente só aprende praticando, viu? Então, vamos realizar as atividades da página 37, que é o Explore Seus Conhecimentos. Vamos explorar os conhecimentos, tudo que vocês aprenderam até agora. Então, da 37 até a 41, respondam e essas páginas nós corrigiremos no nosso encontro no Meet. Certo? Espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Qualquer dúvida, pode anotar que nosso encontro tiraremos, tá certo? Então, a nossa aula de hoje acaba por aqui. Tchauzinho, até o nosso próximo encontro.